Daniel, essa notícia aqui e outras, e aí, te agradam? Claro que agrada o nosso feliz? povo. É assim, a gente tem aí um governo reformista e desde o início se falava muito em reforma do Pacto Federativo, né? É o sonho de Paulo Guedes, é tirar todo aquele recurso, aquele dinheiro que fica lá encasquetado em cima da União e passar para os estados e municípios. Por quê? O povo está lá. O povo não está em Brasília. Tem pessoas que moram em Brasília, né? Naquele ambiente federal ali, mas a grande população brasileira está nos municípios. Então, que esse dinheiro caia sobre os municípios é a melhor coisa que deve acontecer, né, com a reforma do Pacto Federativo. É o sonho de Paulo Guedes, ministro da Economia. Aí a gente vê essa possibilidade aí, né, encaminhando 60 bilhões para os estados e o nosso estado aqui do Rio Grande do Norte recebendo aí 350 milhões. É algo positivo, porque, poxa, a gente tem um estado aqui que praticamente vive, né, da caridade dos outros. Infelizmente é isso. Nosso estado do Rio Grande do Norte não tem uma locomotiva como é São Paulo, né, como é o Rio de Janeiro, como é Minas Gerais, e a gente aqui vive praticamente do nosso turismo, né? Venda de frutas como melão, como camarão, peixe, sal, coisas bastante in natura, né? Coisas assim, a natureza nos oferece. Mas isso tudo aí, sem ser a tecnologia, né, não fornece o aquecimento que deveríamos ter na nossa economia. Então a gente fica sempre recorrendo aos estados mais ricos do nosso país. E quando vem uma ajuda dessa daí, do nível federal para o nível estadual, a gente tem que sempre agradecer, né? Sempre, claro, o imposto é nosso, né? O dinheiro é nosso, não é o governo, não é o Bolsonaro que fez o dinheirinho lá, gerou ele trabalhando e vai nos dar de mão beijada. Não é bem isso. Mas a gente tem que entender que existe uma guerra política no nosso país, né? E o nosso estado é governado pelo PT, que é a oposição mais ferrenha ao Bolsonaro. Ele poderia prejudicar, assim, pensando apenas politicamente, prejudicar a governadora. Mas não, está enviando recursos aí, está enviando para os estados do Nordeste todo, né, que tem 9 governadores, quase todos do PT. Então, é isso. Agradecer ao governo federal por ter lembrado a gente aí do nosso estado também. Exatamente. Você tem alguma mensagem na live? Deixa eu ver se eu consigo voltar. Ou senão eu dou seguimento aqui. Deixa eu ver aqui. Sim, a Kaline botou assim: e ainda dizem que o presidente não ajuda o Estado. Sei não, viu? Devemos ficar de olho nos governadores para saber se estão fazendo bom uso do dinheiro. É verdade, a gente e os órgãos de controle, né? Ministério Público de cada estado, Tribunal de Contas de cada estado, bem lembrado aí pela Kaline, né? Queria pedir a vocês aí que estão assistindo com a gente que possam compartilhar essa nossa live, jogar aí nos grupos de vocês, tanto aqui do Facebook como também do WhatsApp, manda o link lá para o pessoal para eles poderem assistir essa live depois que ela tiver terminada. Exatamente. Você falava anteriormente aí sobre o sonho de Paulo Guedes, né, da descentralização de recursos, do Pacto Federativo, etc., que bem no início do governo ali, ele em palestras falou bastante essa questão. A gente vê então que ele é muito coerente, no caso ele cumpre, ele fala e faz, né, não fica só no discurso, né? Ele falava tanto que nenhum presidente da República, por exemplo, ou nenhum poder podia ter tanto poder, por exemplo, né, como o poder executivo tinha antes, né? Nenhum homem, né, sozinho. Exato, o presidente sozinho poderia criar um estádio de futebol e dar de presente para um time. Exatamente. Como aconteceu no caso do Corinthians. Eu sei que você é corintiano, mas não, sem dúvida a gente tem que sem criticar os torcedores, né? Mas vamos dizer, né? A diretoria do Corinthians se favoreceu nessa medida que o Lula criou, de criar praticamente lá em conluio com a Odebrecht o estádio Itaquerão e deu de presente ao Corinthians. Agora, por que isso? Porque o poder estava muito centralizado. Então, é esse o sonho do Paulo Guedes, é descentralizar poder, colocar o poder na mão das pessoas de fato, onde estão no município. Exatamente. E eu fico bastante, realmente, nós todos, né, como brasileiros e como, enfim, fica bastante feliz, porque esse sonho e esse discurso de Paulo Guedes não ficou só no discurso, né? Ele realmente veio para a prática. Exatamente. Aí, o Guilherme Fernandes também mandando um alô pra gente aí. Ok. Vamos falar sim, vamos falar. Isso aí, o Matheus estava lembrando aqui uma coisa da Globo aqui, já a gente vai falar da Globo sim, com certeza. Vou até botar já da Globo aqui. Beleza, então vamos girar aqui para o cenário nacional, né? Gilmar Mendes ultrapassou o limite, diz Mourão. De acordo com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal ultrapassou o limite da crítica ao declarar que o Exército se associou
a um genocídio durante a pandemia da Covid no Brasil. Na tarde desta segunda-feira, 13, durante uma videoconferência realizada pelo Banco Plural, o general comentou a declaração do ministro do Supremo. Abre aspas. O ministro Gilmar Mendes não foi feliz. Eu vou usar uma linguagem do jogo de polo. Ele cruzou a linha da bola. Querer comparar um genocídio, o fato das mortes ocorridas aqui no Brasil na pandemia, atribuir essa culpa ao Exército. Opa, o computador desligou, apagou. Deu pau aí. O computador deu pau. Mas o que a gente estava falando aqui era sobre a matéria, né, de Gilmar Mendes, que o Gilmar Mendes deu uma declaração terrível, chamando a... Porque tirou aqui, tá ligado? Ah, foi isso. Mas volta aí. Esqueci de colocar o bicho na tomada. Mas... a gente estava falando sobre a questão do Gilmar Mendes, mas enquanto ele reconecta aqui o notebook, eu queria ler para vocês aqui uma informação aqui que o nosso rapaz da equipe aqui mandou para a gente. Botou: a Globo usará filme de T-Rock para concorrer com o Fla-Flu do SBT. Quer dizer, a Globo está apelando já, né, para um filme aí para tentar concorrer com o futebol, que talvez seja o jogo mais esperado aí, não só pelos flamenguistas, mas também pela turma brasileira aí que é contra a Globo, né, e que quer dar prestigiar a SBT e saber como é que eles vão desenvolver essa transmissão lá, né. Então, esse jogo acontecerá na quarta-feira agora, né. O Silvio Santos comprou os direitos de imagem do Flamengo, né, que é o dono da casa, e vai apresentar aí aos torcedores flamenguistas e os cariocas, né, com os fluminenses lá, para assistir o jogo fora daquela grande mídia lá que manipula as informações e que sempre usou o futebol, né, para enriquecer e para prejudicar os clubes, né, que é a Rede Globo, que a gente está dizendo. Estão tentando apelar aqui para um filme, né, mas eu acredito que não vai surtir muito efeito, não. A turma vai toda assistir Flamengo e Fluminense no SBT. Exatamente. Agora acho que a Globo vai quebrar de uma vez, né? Uhum. Porque ela se manteve com dinheiro público, né? Que os governos, os antigos governos davam lá, né? Uhum. E praticamente, assim, a única coisa que deu futuro na Rede Globo, né, que conseguiu manter recursos, foi o esporte. As pessoas, por exemplo, eu sempre fui um fã de esporte do futebol, né? E sempre fui contrário às atitudes da Globo, mas nunca deixei de assistir os esportes que passam na Rede Globo, porque só lá passavam. Exato. Agora não, agora você vai ter uma abertura maior no comércio, no mercado de futebol, né, transmissão de futebol, e isso vai dar possibilidade de inúmeras empresas contratarem o direito de imagem dos seus clubes. E aí a gente vai ter uma diversidade bem maior. Então, assistir Globo passa a ser opcional, né? Então, eu pelo menos, faz um tempinho que não assisto essa rede de TV que trabalha em cima das fake news, né? Exatamente. Mais um motivo aí para a gente assistir outros tipos de programação. Antigamente eu assistia, vez ou outra, Globo Rural na Globo, o Auto Esporte. Essas programações da Globo, né? De fato, são boas, né? Acho que as únicas que a gente pode dizer que são boas, né? Porque o resto, tirando também a questão do futebol, também que era bom, agora a Globo também não vai mais nem transmitir jogos do Campeonato Carioca. Agora, né? O Campeonato Carioca acabou porque não tem mais... Mas o Globo Rural, sim, pô, é muito bom, é bastante... Gostar do Globo Rural? Era bom. Tem a musiquinha interessante. Do Globo Rural, né? Pois é. Mostrava a vida ali do... Aí, como é que tá? Tá bom? Tá, então show de bola. Mostrava a vida ali do... Pessoal que está com a gente aí assistindo, eu queria pedir para vocês que se pudessem, compartilhem nos grupos aí. Tem uns grupos conservadores que tem aqui na rede social, que a gente colocando lá, o pessoal entra junto conosco. Exatamente. Então, eu tô abrindo aqui a página, vai demorar só um pouquinho que a internet... Olha, gente, é o seguinte, sendo sincero com vocês, o nosso computador aqui, que é do nosso querido Kemuel, ele dá pau quando está fora daquele... do carregador, né? Ele descarregou, na verdade. Aí a gente não percebeu aqui, pensou que estava carregando ali e acabou perdendo o time da matéria. Mas a gente vai retornar aqui. Exatamente. E melhorar aí. Foi um baita gafe, né? Que eu tava falando aqui, daqui a pouco, opa, o computador apagou. Mas, enfim, velho. Pois é. Olha, tá muito bom o áudio aqui, viu? Muito bom. Acho que você deu uma equalizada aí no áudio, né? Cidadão? O cidadão está com a gente ali agora hoje. Olha, nossa equipe, falar para vocês aqui, tá? Nossa equipe é composta por 4 pessoas. São 2 rapazes,
três rapazes e uma moça. 3 rapazes e uma moça. E daqui uns dias a gente vai expor o nome deles aqui para vocês também, né? Para vocês saberem quem é as pessoas. Mas hoje esse rapaz aqui tá com a gente, ajudando a gente no áudio aqui. Pô, tá bem melhor o áudio, cara. Exatamente. Bem melhor mesmo. Então a gente vai equipando aqui pouco a pouco e melhorando a situação do nossa transmissão aqui. Ok, então vamos dar prosseguimento aqui à notícia. Eu vou ler desde o início aqui, né, para a gente retomar. Gilmar Mendes ultrapassou o limite, diz Mourão. De acordo com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ultrapassou o limite da crítica ao declarar que o Exército se associou a um genocídio durante a pandemia da Covid-19 no Brasil. Na tarde desta segunda-feira, durante uma videoconferência realizada pelo Banco Plural, o general comentou a declaração do ministro do STF. Aspas, o ministro Gilmar Mendes não foi feliz. Eu vou usar uma linguagem do jogo de polo. Ele cruzou a linha da bola. Queria comparar um genocídio, o fato das mortes ocorridas aqui no Brasil na pandemia, atribuir essa culpa ao Exército, porque tem um oficial general do Exército como ministro interino da Saúde. Ele forçou uma barra aí, que agora está criando um incidente com o Ministério da Defesa. Eu acho que a crítica vai ocorrer. Tem que ocorrer. Ela é válida. Mas o ministro ultrapassou o limite da crítica. Aí, disse Mourão. E eu fecho aspas para falar dele. E aí, Daniel, realmente muito grave. Fora grave. O que Gilmar Mendes está fazendo, né? No Poder Judiciário, junto com seus compatriotas lá. Ainda por cima, ainda vem fazer esse tipo de ilação, declaração aí sobre o Exército. Pois é, meu caro. Infelizmente, as nossas mídias não dão o devido foco ao que importa, né? Uma declaração como essa daí é muito mais grave do que qualquer declaração que o Bolsonaro já venha ter dado nesse governo que ele governa, né? Que ele coordena. O Gilmar Mendes, ele faz uma acusação gravíssima às Forças Armadas, né? Diz que são genocidas, né? Que apoiam o genocídio, porque tem lá o Pazuello à frente do Ministério da Saúde, né? Mas tem uma questão também que a gente precisa deixar bastante claro aqui. Lá no início, quando o governo federal começou a se mobilizar para fazer o combate ao Covid-19, o que o Supremo Tribunal Federal fez? Decidiu que quem iria fazer o combate, o manejo, seria os governadores dos estados e os prefeitos dos municípios, né? Então, isso retirou o poder de manejo do combate ao Covid-19 do presidente da República, né, da instituição Presidência da República. E agora, né, depois de 3, 4 meses de pandemia, vem ele, todo faceiro, né, e joga toda a culpa sobre o presidente da República e sua equipe de ministros. É uma canalice, é uma cara de pau tremenda, mas não pode ficar apenas sendo comparada como canalice e cara de pau. Precisa ser processado e deve ser tomado medidas judiciais pesadas contra um homem desse que já tem muito mais coisa pior nas costas, né? E uma declaração dessa só vem ser a cereja do bolo dentro desse repertório terrível do Gilmar Mendes. Então, esperamos mesmo que os processos de impeachment que estão paralisados no Senado Federal, né, sobre a ERG lá do Alcolumbre, que a gente tem até que limpar pouco a boca depois que fala o nome desse rapaz, que possa andar esses processos. Porque processo com Gilmar Mendes, processo com Alexandre de Moraes, processo de Dias Toffoli, processo de impeachment para eles, tem aos montes lá. Então, esse momento agora, onde ele se declara aí um verdadeiro canalha fazendo esse tipo de acusação, deve ser respondido por um processo adiante, né, dentro lá do Senado Federal, para cassação do seu poder de ser juiz da Suprema Corte, porque ele não está nem para ser juiz de uma pelada, né, feita no quintal de uma casa de praia. Exatamente. Totalmente desqualificado, né? Desqualificado, arrogante, né? Bandidão, prepotente. Como ele é, prepotente demais. E outra, bastante falso, porque a medida de combate ao Covid-19 que o governo estava tentando tomar foi impedido pelo Supremo Tribunal Federal, né? E depois vem ele, com essa maior cara de pau, que com certeza deve ser a opinião de todos os outros componentes da Suprema Corte, dizer que o culpado da grande quantidade de mortes é o presidente da República. É uma tremenda canalice. Exatamente, né? Como se não bastasse o que ele vem fazendo nos anos, soltando corrupto e tal, beneficiando aí seus comparsas, ainda por cima fazendo declaração dessa a uma instituição que a gente pode dizer que é respeitada,
né, séria como a questão do Exército, das Forças Armadas. Com né? certeza. Olha, entre as instituições, dados aí levantados em pesquisas, as Forças Armadas é a que goza de maior prestígio popular, entendeu? Sim. Por quê? Por que será? Porque quem está na periferia, né, a mãe e o pai que estão na periferia, teve seu filhinho ali, mesmo ele sendo pobre, tendo direito a frequentar, né, as turmas ali do Exército Brasileiro. Né? Lá ele conseguiu formar-se em homem, né? Como minha mãe mesmo dizia assim, você vai mudar quando você for para o Exército. Né? Eu não fui para o Exército, mas nosso amigo aqui foi. O nosso amigo está com áudio aqui. Ele acabou de ser um egresso aí do Exército Brasileiro, e o Exército forma homens. Né? Então, muita gente tem esse apreço pela figura da instituição do Exército Brasileiro. E aí um canalha como o Gilmar Mendes, que não tem apreço de ninguém, o cara talvez seja mais repudiado da nossa república, é o laxante judicial, é aquele que solta tudo, né? Vem e faz esse tipo de crítica canalha diante de uma instituição tão séria e tão honrada. E no Exército também, né, Daniel, você adquire alguns valores importantíssimos aí, por exemplo, como a disciplina, né? Patriotismo. Os valores patrióticos, sim, né? Sim. O respeito. Exato, respeito a hierarquia, a disciplina, né? Pois é. Exatamente. Bom, então é isso, a gente... Vamos passar aqui de pauta, então. Vamos para a nossa pauta aí. Eu acho que em pauta econômica aí, né? Pauta econômica, justamente. Pedir a declaração de Paulo Guedes. O pessoal que está assistindo a gente aí, o Madison Santos também está assistindo a gente aí, dá uma cena aqui para ele. E todos vocês aí que estiverem participando com a gente, pedir que vocês, se possível, compartilhem essa live com os amigos de vocês, para que a gente possa alcançar um público cada vez maior. Exato. Ninguém preservou tanto a sua matriz energética ou sua própria riqueza em recursos naturais como o Brasil, afirmou Guedes. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou da cúpula ministerial virtual sobre inclusão social da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. No evento virtual dessa segunda-feira, reconheceu que ninguém preservou tanto a sua matriz energética ou sua própria riqueza em recursos naturais como o Brasil, disse Guedes. Né? Aqui está a fala dele entre aspas. E ele disse mais: temos a Amazônia, minerais, capacidade de produção agrícola, e temos a matriz energética mais limpa do mundo. Ninguém preservou tanto a sua matriz energética ou sua própria riqueza em recursos naturais como o Brasil, afirmou o ministro. Guedes acrescentou que o Brasil preserva suas florestas e trata melhor os povos indígenas do que outros países onde houve guerras de extermínio. Ele enfatizou que o Brasil é um país que alimenta o mundo preservando seu meio ambiente. E falou o seguinte: se há excessos e se há erros, corrigiremos. Não aceitaremos o desmatamento ilegal, a exploração ilegal de recursos. Tudo isso que acontece porque o Brasil é um país continental. A Amazônia é maior do que a Europa. É difícil vigiar tudo, disse o ministro. O ministro disse ainda que há compromisso do atual governo de manter a soberania sobre a região da Amazônia. Aspas. Temos o compromisso com o nosso povo, o compromisso do nosso presidente durante a sua campanha presidencial de ter soberania sobre a nossa região amazônica. Nós queremos ajuda, mas não aceitamos falsas narrativas sobre o que aconteceu no Brasil nas últimas décadas, fecha aspas, para falar de Paulo Guedes, excelente. Exatamente, exatamente. O Paulo Guedes talvez seja uma das mentes mais brilhantes do governo federal, com certeza está entre os mais requisitados nesse sentido aí. Mas veja, existem detalhes da fala dele que a gente precisa deixar bastante ressaltado aqui. O Paulo Guedes, olha só, fica fazendo corte de câmera direto. Tá ligado? O pessoal fica fazendo corte de câmera aqui, a gente não sabe nem o que é isso. Acho que é o Facebook mesmo que disponibiliza isso, porque a gente não está usando nenhum programa, tá? É um corte de câmera sempre que acontece. Mas vejam, o Paulo Guedes falou o seguinte, que o grande interesse aí, as narrativas são criadas com o olho dentro da nossa Amazônia, que eles chamam, né, pulmão do mundo, de uma forma bastante errada, né? Errônea. Mas vejam, o olho internacional está voltado para os bens naturais que estão lá na Amazônia. Aí a gente pode falar de minérios, pode falar da nossa biodiversidade, o território riquíssimo em petróleo, riquíssimo em belezas naturais, enfim, é tanta coisa que a galera está de olho aí, que não é somente dizer assim, preservem porque vocês desmatam. A gente precisa ir a fundo, ver o que tem por trás desse discurso bonitinho, porque a esquerda é sempre assim, né? Tanto a esquerda nacional quanto a esquerda internacional. É um discurso muito bonitinho,
Você tem lá dizendo assim, olha, preserve a natureza, olha, contra as queimadas, somos contra a homofobia, sempre você vem com bandeiras lindas, mas quais são as intenções por trás dessas bandeiras? Aí onde está a questão. Quem é que está manipulando esse discurso? E quando a gente vê organismos internacionais enfiando bedelho aqui dentro do nosso país e dizendo que nós não sabemos lidar com a nossa Amazônia, não sabemos lidar com o nosso... País que nem tem exemplo, né? Não dão exemplo algum. Uma notícia nova, olha aí. Olha a notícia ali. Estado de São Paulo abre inscrições para voluntários que desejam testar vacina chinesa contra o Covid-19. Olha aí, ó. Agora, Conexão Política por Marcos Rocha. Já a gente vai entrar nessa daí que o Matheus acabou de trazer, ó. São Paulo abrindo vaga lá para quem quiser se voluntariar a receber mais vírus chinês, né? Porque vai, pelo amor de Deus. Mas Dória é o menino da China, né? O menino de recado da ditadura chinesa. Mas veja, como eu estava falando aqui, é o seguinte, ó, ainda está na câmera cortada aqui, ó. Ainda está na câmera cortada, não sei o que é isso. Mas tá bom aqui, eu acho que está de boas. Veja só. Como a gente estava dizendo aqui, querem meter o bedelho no Brasil e dizer que a gente não sabe lidar com nossos bens naturais, né? Mas veja, nosso país preserva mais de 80% da nossa mata, entendeu? De territórios de mata, a gente preserva essa faixa aí. E houve até uma gafe recentemente cometida, a gente tem que dizer, né? Cometida aqui pelo nosso Fábio Faria. Tem que dizer, pô. Claro que eu apoio o governo abertamente, eu acredito que o Mel também, mas... Ele trocou os nomes, né? Trocou os nomes. Ele falou que a Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica. Ele inverteu aí Mata Amazônica Amazônica por Mata Atlântica. Então foi um vacilo da parte dele, mas nós estamos aqui para corrigir. Óbvio, o nosso país preserva a natureza, né? Aí quando vem discursos assim, é apenas para afetar naquilo que nós mais produzimos, que é o quê, Kemuel? Alimento. Sim. Nós somos os maiores produtores de alimentos do mundo, gente. Essa é a questão. E quando o Brasil está dentro da guerra comercial, o Brasil está 3, 4, 5, 6 passos à frente dos outros países. Por quê? Porque você pode viver sem um iPhone. Entendeu? O que você não pode viver sem? Um prato de cuscuz, um prato de feijão, um prato de arroz. É isso que te falta. Se faltar isso aí na sua casa, você não vive. A água também, né? A água você não vive também, que o Brasil também tem aí bacias enormes de água aí, potáveis, água que dá para beber, né? Então, o que acontece? O Brasil, que tem esse grande arsenal aí comercial nessa parte de alimento, né, se torna imbatível diante dos outros países. E aí, como é que é a melhor forma de atacar esse país e paralisar a sua produção de alimento? É dizendo que o homem do campo toca fogo na floresta para poder plantar, é dizendo que o agronegócio brasileiro não tem racionalidade, sendo tudo isso mentira. Apenas um marqueteiro, né, internacional voltado para a questão econômica, querendo afetar as nossas exportações. Então, Paulo Guedes deixando bem claro, nossa economia é forte, vai se recuperar, né? E devemos lembrar que o nosso país, embora seja o grande produtor de alimentos, também é um grande preservador do meio ambiente. Exatamente. Então, vamos continuar aqui na pauta econômica, né? Já que entrei aqui para Paulo Guedes. Vamos para outra notícia, mas ainda assim sobre economia. Na fonte Terça Livre, a outra também era no Terça Livre, no site Terça Livre. Enfim, vamos lá. Bolsa fecha acima de 100 mil pontos pela primeira vez em 4 meses. O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, terminou o pregão da sexta-feira em alta de 0,88%, atingindo a marca de 100 mil pontos. O índice não fechava acima de 100 mil pontos desde 5 de março. Com essa alta, o Ibovespa acumulou valorização de 3,38% na semana, embora ainda registre queda de 13,5% no ano. Tudo isso em função da pandemia, né? Exato. No mercado de câmbio, e entre outros fatores também. No mercado de câmbio, houve forte volatilidade. Exato. O dólar comercial abriu em alta. Na mínima do dia, por volta das 9h40, chegou a ser vendido a 5h38. No início da tarde, reverteu o movimento e passou a cair, até fechar em 5.324, com recuo de 0,02. Há várias semanas, mercados financeiros em todo o planeta atravessam um período de nervosismo por causa da recessão global provocada pelo agravamento da pandemia do novo coronavírus. Nos últimos dias,
os investimentos têm oscilado entre possíveis ganhos com o relaxamento de restrições em vários países da Europa e em regiões dos Estados Unidos e contratempos no combate à doença. No Brasil, a divulgação da inflação oficial em junho, ajudou a segurar o dólar. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, subiu para 0,26 no mês passado, depois de 2 meses seguidos de índices negativos. A alta nos preços diminui as pressões para o Banco Central, para que o Banco Central continue a cortar a taxa Selic, juros básicos da economia. Isso reduz a fuga de capitais financeiros do país. Daniel, então, mais uma notícia boa aqui. Mais uma notícia positiva. E é muito bom saber que nossa bolsa aí está começando a se tornar competitiva no mercado. Bolsa que bateu 100 mil pontos, né? O que demonstra um otimismo de mercado aí voltando com a flexibilização da quarentena. Exatamente. Assim, nossa economia, ela tem suas partes negativas, né? Digamos, a gente tem pouca tecnologia, tem pouca... digamos assim, a gente não exporta aquilo que há de mais valor, não agrega valor às nossas exportações. Mas, em compensação, nosso país ele tem, né, bons indicativos, por exemplo, de turismo. Então, acabando a pandemia, gente, o pessoal vai querer viajar, entendeu? O pessoal não vai querer, tá todo mundo preso em casa, o pessoal quem tem dinheiro vai querer sair de casa, vai querer curtir, vai querer... Então, o nosso país é um polo industrial, né, um polo industrial não, um polo de turismo muito bom para o mundo. Então, mesmo acabando a pandemia, a gente vai poder sentir a nossa economia voltar pouco a pouco. O Banco Mundial estimulava aí uma queda, uma recessão de 10% na nossa economia. Isso seria bastante, se for acontecer isso, né, vai ser bastante negativo, vai ser bastante ruim para o nosso povo. Agora, Paulo Guedes, inclusive, já desmentiu isso. Paulo Guedes, que é um cara muito otimista. Pô, se você quer ficar otimista, você quer realmente ficar com um pouco mais de autoestima, assista as palestras de Paulo Guedes, entrevistas, coisas assim, porque o cara é muito otimista. Então a gente está acabando de sair de uma recessão, de uma pandemia gigantesca aí, terrível, né, que abalou o mundo todo. Que certamente está causando recessão também. Com certeza, né? Vai gerar uma recessão, né? Mas ele está otimista. Por quê? As reformas a grande reforma que é a previdenciária, né, que foi feita, deu um pouco de gás, né, para o governo poder investir aí no combate ao Covid-19. Porque imagine só, a gente está passando pelo Covid-19 e ainda sem fazer a reforma da Previdência. Claro, tudo aquilo que foi economizado com a reforma da Previdência já foi gasto agora com o Covid. R$1 trilhão, né, que a gente gastaria em 10, evitaria gastar, né, economizaria em 10 anos, acabamos perdendo ainda esse ano de combate ao Covid-19. Mas, através de medidas para mitigar essa recessão, o Paulo Guedes vem apresentando aí projetos que podem ser, né, sempre de cunho liberal, né, que podem ser a nossa alavanca após passar a pandemia. Sim. Por exemplo, falei do Pacto Federativo, mas também a reforma tributária. Então, o mercado fica animado com essas possibilidades, né? Cortar impostos, tudo isso aí, fica animado o mercado. Então, o que acontece? A bolsa sobe, entendeu? Quando a bolsa sobe, os investidores lá fora ficam, olha, rapaz, o Brasil está passando pela pandemia, mas mesmo assim se torna ainda um lugar onde podemos alocar recursos. Então, isso vai fazer nosso país voltar ao crescimento. Fora as privatizações também pretendidas por Paulo Guedes e pelo governo. Exatamente. Pretendem fazer a privatização da Eletrobras, né, do Correios, e tem mais 2 estatais aí que eles estão guardando embaixo de 7 capas e vão revelar em breve. Mas vão ser privatizadas também. Eu espero mesmo que seja a Petrobras. Que a Petrobras, ela, embora tenha dado lucro, né, deu lucro aí, superávit, né? 100 e poucos bilhões. Depois de tantos anos que a Petrobras vinha dando só prejuízo, e agora começou a dar lucro. 32 bilhões de prejuízo. Para você ter uma ideia, Dilma, né? Mesmo com algo estatal, os governadores liberais, né, os gestores liberais conseguem gerar lucro nessas empresas. Por quê? Frase típica do Bolsonaro, né? É só não roubar que sobra dinheiro. Entendeu? Parou de roubar. Tão simples a frase, né? Sem rodeio nenhum, direto. Exatamente, é curto e grosso. Então, quando começaram a parar de roubar e dificultar a vida de quem rouba, né, as estatais começaram a dar lucro. Mas mesmo assim a gente torce para que elas sejam privatizadas também. No caso,
estou falando aqui da Petrobras, né? Mas serve também para o Banco do Brasil, Caixa Econômica e todas as outras que estão aí dentro do cenário brasileiro. Exatamente. Então você por acaso tem alguém na live para responder? Eu até teria, mas o celular descarregou aqui, pô. Descarregou, foi, aí só se o Matheus vir ali. Mas eu vou voltar para carregar aqui e aí eu vejo aqui se alguém falou alguma coisa e te passo. Então beleza. Então enquanto isso eu vou para a próxima notícia aqui, que é a respeito também de medidas do governo federal. Bolsonaro libera 3 bilhões para trabalhadores. É a última pauta essa daqui. Bolsonaro libera 3 bilhões para trabalhadores da cultura. Olha aí. O presidente Jair Bolsonaro publicou na quinta-feira uma medida provisória que libera 3 bilhões em auxílio financeiro aos artistas e estabelecimentos culturais durante a pandemia da Covid. O dinheiro será repassado aos estados, Distrito Federal e município que vão aplicá-lo em renda emergencial para os trabalhadores do setor. A MP 990/2020 está publicado na edição desta sexta-feira. O texto prevê, no caso publicado no Diário Oficial da União, o texto prevê o pagamento de 3 parcelas de 600 para os artistas informais, a exemplo do auxílio emergencial pago a trabalhadores informais. Além da renda para trabalhadores da cultura, os recursos poderão ser usados como subsídio para a manutenção de espaços culturais, fomenta projetos e linhas de crédito. Rapaz, para quem não gostava de cultura, tá aí o presidente dando auxílio a essa turma. Mas é uma pena que essa galera ainda vai ficar batendo, que existe uma ditadura no Brasil, não sei o que, essas coisas tudo, que é tudo falácia, né? Mas que cola, porque com muito jeitinho, muita simpatia e beleza, você consegue transmitir suas ideias. Essas artistas globais aí da Rede Globo, né? Elas vão lá com aquele jeitinho delas, ele não, essas coisas tudo cola. Infelizmente isso tudo cola. Porque a turma fica, né? Parece que tem líderes, né? Ele não. Claro. E aí com aquela... o beautiful people, né? Que é o termo correto. A esquerda sempre se utilizou muito do beautiful people. Os rostinhos bonitos. As pessoazinhas bonitas que vão transmitir as ideias políticas, né? Sem parecer que estão falando de política. É o tal do gramscismo, ou a revolução cultural. Que a gente estuda, a gente sabe muito bem. Tem até o livro aqui que possa apresentar isso aqui, meu Deus. Essa aqui. Opa, esse aqui, ó. O Não Senhor Comuna, aqui é o volume 2. Apresenta aqui as estratégias gramscianas em relação à cultura. Você vai pelo Beautiful People, vai pela turminha da cultura lá da Le Rouanet, né? Incutindo nas pessoas aquele sentimento de revolução, de ser socialista, de que o Estado tem que garantir a renda para todo mundo, é o grande pai, né? O Estado virou o grande pai da sociedade. Aí tem também aí o desarmamento como uma grande pauta aí dessa turma. Cadê? Aqui, ó. Preconceito contra as armas, né? Tem também o que está lá em Mateus também, como é? Mentiram para mim. Mentiram para mim sobre o desarmamento, Benê Barbosa. Enfim, essa turma vai criando essas narrativas e vai colando. Por quê? É rostinho bonito, vozinha impostada, é tudo isso aí, né? E aí, mas mesmo assim, eles estando na cultura lá, óbvio que o governo federal ele quer atender quem? O produtor de cultura da base. Não é Caetano Veloso, entendeu? Não é esse povo aí da Globo, Chico Buarque, Gilberto Gil, Preta Gil, né? Essa turma não. Essa turma aí que ganhou muito dinheiro no tempo do PT. Né? Cláudia Leite, Anitta. Pois é, não é essa turma aí não, Pablo Vittar. Enfim, quem é? É o pequeno artesanato, né? Aquele cara que faz o artesãozinho ali, o artesãozinho ali que produz sua casa mesmo. É o cara que produz lá escultura, né? É o músico, que tem uma banda pequena. É essa turma aí que vai ter acesso a esse auxílio garantido pelo governo federal. Pessoas que até são enxergadas como amadoras, mas que têm um talento. Sim, e que vivem disso, né? Vivem disso. Você imagina o cara que toca no bar. É um cara que toca lá, pega o violãozinho e fica fazendo aquelas músicas internacionais, ou até nacionais mesmo, e o povo tudo jantando, almoçando, no bar ou no restaurante. Nessa hora agora, de pandemia, que fechou-se tudo, também acabou o emprego para ele. Então, como é que ele vai sobreviver se ele vivia praticamente disso, né? Tocando num bar ou tocando num restaurante? Então, precisa sim, de fato, um auxílio para essas pessoas. Muito bom. Vamos aqui para essa notícia aqui que o Matheus trouxe aí para a gente, né? Que saiu há 6 minutos aqui no Conexão Política. Voltei aqui, posso até ver se alguém comentou alguma coisa. Sobre o governador de São Paulo. Estado de São Paulo abre inscrições para voluntários que desejam testar a vacina chinesa contra a Covid-19.
O governo de São Paulo lançou nesta segunda-feira uma plataforma para a inscrição de voluntários que queiram participar dos testes de vacina chinesa contra o novo coronavírus, desenvolvida pelo laboratório Sinovac Biotech. As inscrições serão feitas por meio do portal www.saopaulo.sp.gov.br coronavírus/vacina, onde será possível acessar a plataforma de triagem para saber se o candidato preenche os critérios de recrutamento. Nessa plataforma, os voluntários interessados irão responder a algumas perguntas iniciais para saber se tem o perfil necessário para participar dos testes com a vacina. Após esta etapa, serão informados os endereços dos centros de pesquisa que devem ser procurados para, enfim, iniciarem todos os processos necessários para confirmar a participação. Todas as informações são sigilosas. Poderão se inscrever apenas profissionais da saúde que ainda não tiveram a doença e que atuam com pacientes com Covid-19, doença provocada pelo coronavírus. Eles não podem ter outras doenças nem estar em fase de testes para outras vacinas. As voluntárias, aliás, também não poderão estar grávidas. Eu até tenho uma sugestão para servir de cobaia aí, né? Os petistas, por exemplo, os esquerdistas. Essa turma aí que é contra. Essa turma aí que é contra a hidroxicloroquina, né? Eu tô vendo se eu consigo botar isso aqui, mas essa turma que é contra a hidroxicloroquina aí, mas vai se todo animado para cima dessa nova vacina que aí, né? Que vai trazer de chinesa. Quer dizer, contra a cloroquina não existe, não pode tomar porque não tem comprovação científica. Mas essa vacina aí, qual é a comprovação científica que ela tem? Ao contrário, ela vai fazer você de cobaia. Né? Você é a cobaia para saber se ela tem funcionalidade ou não. Entendeu? Então, doido é que se apresente para tomar essa vacina. Louco é quem vai fazer isso. Agora, o Estado de São Paulo, né? Dória coordenando tudo lá, com seus namoricos com a ditadura chinesa, traz logo para o seu povo, para fazer nosso povo aqui brasileiro, o povo paulista lá, de cobaia, de chinês, que a gente sabe muito bem as intenções disso tudo aí. Mas eu queria abrir um parênteses aqui, né, antes da gente encerrar esse comentário aqui, só para a questão econômica. A China está com um caminhão de dinheiro para despejar aqui no Brasil. Olha que coisa maravilhosa, isso vai trazer recursos. Tá, mas peraí. Você primeiro quebra a economia do país, você quebra um bocado de empresa e depois você vem com a solução de comprar essas empresas, as pessoas, de tirar elas, né, do aperto fiscal, mas dominando assim os principais ambientes estratégicos da nação vizinha. No caso, no Brasil não é a nação vizinha, né? O Brasil do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo. Mas você vai dominar exatamente a questão econômica do país que está em frangalhos, né? Por aqueles que construíram o vírus. Entendeu? Então isso parece ser uma estratégia muito bem montada. Você cria o vírus, né? Você tem toda aquela pandemia se espalhando pelo mundo todo, quebrando tudo que é comércio, tudo que é empresa nos países, e depois você, com um caminhão de dinheiro, vai despejando, comprando, né, áreas estratégicas de nações. Esse é o domínio chinês que se impõe. Aí a turma diz assim, não, mas o imperialismo americano... Você não sabe o que é imperialismo, meu filho. Quando a China se tornar a maior potência do mundo... Aí você vai saber o que é imperialismo. Aí você vai saber o que é imperialismo, entendeu? Aí o camarada chegar e impor a vontade dele sobre a sua empresa, dizer, olha, não faz propaganda disso aqui não. Não coloca anúncio nesse canal aqui não, porque não fala mal da ditadura. Não traga conservador não, que eu demito. Pois é. Né? Um exemplo, Kemal. Lá no caso da questão da Band aí, não traga conservador não, como trouxeram lá o Alan dos Santos e o Flávio Morgenstern. Se trouxer, corta a cabeça. E corta a cabeça do Lacombe, e Lacombe foi para a internet, agora ele tem um canal, né, no YouTube. Em um dia bateu lá 70 mil pessoas inscritas já. E ainda bem que não corta a cabeça literalmente, mas eu não duvido também que futuramente, né, caso o Brasil acabe fazendo isso, vendendo se vendendo para a China de vez? Se vendendo para a China. Se não vai acontecer literalmente, né? Que Sim. Deus nos livre disso. Que Deus nos livre, por quê? Literalmente porque lá na China já acontece. Sim. Vai você discordar do Partido Comunista, vai você discordar da ditadura, né? Para você ver o que você sofre na prática. E se você for cristão, pior ainda. Né? Cristão lá tem uma vala comum para todos eles. Exatamente. Então, é uma pena isso. Já que o próprio Xi Jinping, né, tirou as estátuas, imagens, alguma coisa que tudo que lembrasse Cristo, cristianismo, essas coisas, e trocou pela imagem dele, né? Ou seja, tem que adorar a Xi Jinping agora e não mais a Cristo. O governo sendo Deus, ocupando um lugar na vida das pessoas. Pois é. Mas é isso aí, a gente
foi isso por hoje, né? Foi isso. A gente agradece a vocês que participaram com a gente aí, né? Hoje foi praticamente um dia teste aqui, porque estreamos aqui o nosso amigo que ficou no som aqui, o Matheus. Na assistência técnica. A gente botou essa imagem aqui, mas ficou propaganda da Samsung aí, poxa. Mas é isso, mudamos um pouquinho o cenário, vamos melhorando, né? Pouco a pouco. Sim. É isso aí. Melhorando pouco a pouco. Essa semana, se der tudo certo, a gente vai fazer uma matéria com o Dr. Alicildes, lá no Centro de Combate ao Covid-19, aqui que está próximo à nossa residência, aqui de Natal, né? E se der tudo certo, a gente também tem uma entrevista aí maravilhosa, se der tudo certo, com um grande influenciador digital aqui do nosso estado, chamado Jerônimo do Sertão, talvez vocês conheçam, né? Se a gente conseguir essa matéria com ele, a gente vai desnudar a sua vida, porque ele aparece bota a cara lá nas redes sociais de vocês, né? E vocês acham ele engraçado, mas não sabem o quanto aquele homem sofreu. Então a gente vai pegar a vida dele, tudo aquilo que ele já passou. Ele fala muito assim, eu quebrei muitas vezes, já quebrei muitas vezes, beleza. Mas vamos saber como se deu essa questão de perder suas empresas, de quebrar, né? Então tô curioso pra saber, porque eu vejo ele normalmente brincando, né? Vejo ele com humor, muito mas enfim, ele tem uma audiência boa, né, no Instagram e tal, nas plataformas que ele apresenta a live. 70 mil lá no Instagram. E para chegar onde foi bastante ralado, né? Teve que suar sangue, né, por assim dizer, enfim, figurativamente falando. Exatamente, teve que passar por poucas e boas, né? Mas é isso, então se der tudo certo, tem entrevista com ele, tem entrevista com o médico Dr. Alicildes e tem outra entrevista aí com o pessoal da trupe Ladrão de Sorrisos. Então essa semana vai ser bastante boa, bastante cheia e vamos pouco a pouco montando nossa estrutura aqui. Exatamente. Teve só um camarada aqui que chegou botando Flamengo campeão. Pô, pelo amor de Deus, né? Flamengo campeão não, meu. Eu acho que foi ele que mandou. Eu acho que foi ele que mandou aqui, ó. Não foi não, mas talvez ele tenha pedido aqui pro cara falar, né? Mas foi o Breno Pescados falou aqui, falou que o Flamengo era campeão, né? Mas é isso aí. Lembrando que o Flamengo vai fazer jogo aí quarta-feira no SBT, né? Primeira transmissão esportiva aí do SBT. Antigamente eu transmitia, né? Jogos do SBT e dessa antiga para 2015. A Globo virou o monopólio de tudo. Pessoal, a gente agradece vocês que participaram com a gente, né? Pedimos para que você possa depois dar uma passadinha lá no nosso YouTube, o nosso canal do YouTube, e seguir lá, e se inscrever lá no canal. Tá 4 Poder no YouTube. Você bota isso aí, tem um megafonezinho com símbolo verde e amarelo, somos nós. É isso aí, pessoal. A gente vai estar ficando por aqui, né? Quarta-feira nós voltamos. Exatamente. Nossos programas é segunda, quarta e sexta, intercalando aí. Mas amanhã, né, a gente vai estrear o programa Decifrando. O que vai ser esse programa às 8 horas. Valeu, Kemuel. Valeu, Daniel. Valeu, Matheus Devi. Matheus Devi, tá aqui.